Nós vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Lemos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, gracioso Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, pela tua palavra. Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor se revela, se dá a conhecer, porque o Senhor nos fez compreender, ó Deus, a beleza e a glória do Evangelho. Mas para a manutenção da nossa fé, ó Deus, para o bem das nossas almas, para o crescimento do teu reino, agradou ao Senhor também estabelecer um governo e confiar a homens vocacionados o dever de pastorear o rebanho do Senhor. E vemos nisso, ó Deus, sabedoria do Senhor, graça do Senhor. Suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor nos faça compreender a importância, ó Deus, a beleza do ministério, a necessidade, ó Deus, de sermos também criteriosos quanto ao ministério, quanto aos homens que são vocacionados, que são ordenados. Ó Deus, nós te suplicamos, ó Deus, como já temos feito, orado e clamado ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, levante homens segundo o teu coração, homens que nasceram de novo, homens cheios do Espírito Santo, que se qualifiquem, ó Deus, e se enquadrem em todas estas características que são exigidas, para que, ó Deus, o teu povo tenha grande benefício, por meio do pastoreio, conforme o Senhor preparou e providenciou para o bem da igreja, para o bem do teu rebanho. Dá-nos, ó Deus, pastores segundo o teu coração. Dá-nos, ó Deus, homens que amem ao Senhor profundamente, e que nós, ó Deus, também possamos assim cuidar deles, amá-los, supri-los em suas necessidades e abençoá-los, ó Deus, para que haja grande benefício, para que nos pastoreiem, ó Deus, com alegria e não gemendo. Nós te pedimos, ó Deus, porque cremos que é a tua vontade, que é a tua palavra que assim o diz. Faz-nos então compreender, ó Deus, firma, ó Deus, e deixa claro nas nossas mentes e corações a tua verdade. Nós te pedimos isto, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, como foi proposto ao início desta série de exposições, o nosso desejo, nosso objetivo primário era capacitar os irmãos por meio da instrução da palavra de Deus para votar, para eleger presbíteros e diáconos. Mas para isso é necessário que conheçamos quais são as prescrições bíblicas, conheçamos o que o Senhor determina como sendo critérios para a escolha destes homens. A vocação certamente é um destes critérios, a igreja precisa reconhecer a vocação, mas existem mais atributos que são listados nas cartas pastorais que servem para nortear a igreja na escolha de seus oficiais. Então nós temos oportunidade hoje, nesta primeira parte, nesta primeira exposição, de aprendermos sobre as características que são necessárias para o presbiterato, para o episcopado ou para o bispado, como assim pode se preferir. Mas nós estamos tratando de uma e da mesma coisa. É importante, irmãos, entendermos isto porque, não sei se você percebe, mas você está numa igreja presbiteriana. E a igreja presbiteriana, ela tem esse nome exatamente por este motivo. A igreja presbiteriana adota um modelo de governo que é
composto por presbíteros. A igreja tem um conselho e a igreja tem presbíteros. Presbíteros que são regentes, presbíteros que são docentes. Então, por isso a igreja adota essa nomenclatura, porque nós entendemos que, à luz das Escrituras, existe um sistema de governo que é biblicamente demonstrado como sendo o modelo ordenado dentro do Novo Testamento e certamente para a igreja de um modo geral. Se você não sabia disso, esta é a marca da igreja presbiteriana. Governo presbiteriano, apego aos símbolos de fé, a fé reformada e a correta aplicação da disciplina eclesiástica são características de uma igreja legitimamente reformada. Então nós prezamos por isso. O sistema de governo é algo especial, é algo necessário. Deus, ele estabelece para o bem da igreja, para o bem do rebanho, para que o nome de Cristo não seja difamado, como nós percebemos na própria leitura. Então que fique claro isso, irmãos, para que não negligenciemos isto. É de muito comum ouvir o falatório de que Jesus Cristo, ele mesmo, ele não estabeleceu igreja, ele não adotou nenhum modelo ou uma fé específica, ele era como se ele fosse contra a instituição religiosa. Muitas pessoas afirmam isso. Jesus Cristo mesmo, ele não estabeleceu nenhum tipo de igreja. Então eu creio em Cristo, mas eu não participo de igreja. Se você compreende que a doutrina dos apóstolos é a mesma doutrina evangélica do Senhor Jesus Cristo, fica evidente em todo o Novo Testamento que é estabelecido um sistema de governo na Escritura. Um sistema que é composto por liderança que é descrita aqui com as suas características, e essas características elas devem conduzir o povo de Deus na escolha destes homens, tanto presbíteros, bem como diáconos, como nós vamos encontrar também em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 6. Então que fique claro isso, irmãos. A nível de recapitulação, para que a gente possa pegar aqui a ideia, a continuidade do pensamento do apóstolo Paulo, primeiro ele vai se apresentar a Timóteo, e insistir com ele para que ele permaneça na cidade de Éfeso, com o propósito de instruir aos presbíteros ali, de estabelecer um governo, mas de instruir a igreja para que não pregasse uma outra doutrina. Paulo, ele apresenta a sua autoridade apostólica, ele ordena que a doutrina seja mantida pura, apresenta isso como sendo fundamental para a vida da igreja. No capítulo 2, ele vai ordenar, vai apresentar o dever da oração, da prática da oração e de orarmos por todos os homens. E vai também, no final do capítulo 2, ali fazer a distinção entre os papéis de homens e mulheres na igreja. Vai fazer a distinção, inclusive, é importante deixar claro isso, ele vai fazer a distinção no que diz respeito ao governo. Um foi criado primeiro, o outro pecou, isso fica muito claro no final do capítulo 2. Mas eu acredito que o que nos chama mais atenção e que nos vincula aqui o capítulo 2 ao capítulo 3, é quando, em falando da oração, o apóstolo Paulo, ele vai fazer o seguinte: ele vai dizer que os homens devem orar com uma atitude correta no coração, que a vida destes homens, ela deve estar em harmonia com a sua fé, com a sua prática. Da mesma forma, ele vai tratar as mulheres. O comportamento delas deve ser uma continuidade da expressão da sua fé. E quando ele deixa isso bem estabelecido no capítulo 2, ele inicia o capítulo 3 falando das características dos presbíteros. Fica evidente que a lógica é a mesma. Aqueles que vivem o evangelho, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles frutificam, eles têm ações que são práticas externas que são perceptíveis. Então é necessário que a igreja tenha a cautela de usar ali da lógica, do bom senso, certamente da fé, mas de escolher para a liderança homens cuja vida seja uma continuidade da fé que professam. Se eles professam muito amor por Jesus Cristo, a sua fé deve ser naturalmente comprovada pelas suas obras, pelas suas palavras, pelas suas ações. E isso fica muito claro à medida que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui estas características a Timóteo. Mas antes de adentrarmos as características, hoje nós vamos seguir aqui uma quantidade grande de características, são cerca de 14 características para nós observarmos, mas eu quero chamar a atenção ao primeiro versículo, que vai falar estritamente sobre o episcopado, sobre aquilo que nós chamamos de
ministério. Não é? Paulo ele vai falar o seguinte: fiel é a palavra. Quem aspira, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui, irmãos, é um pequeno versículo, mas está recheado de lições preciosas, né? Para os homens que almejam ao presbiterato, para os homens que almejam o pastorado, este verso é profundamente significativo. Paulo ele já deixou claro no capítulo 1 que, por mais que aqui ele trate de uma aspiração ao ministério, ele deixa claro que o ministério ele é chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O chamamento para o ministério, a vocação é algo que vem da parte de Deus. E esta é a primeira coisa que é importante relembrarmos. O ministério ele é um chamado divino. Ele é estabelecido por Deus. Ele é ratificado por Deus, é confirmado por Deus. Muitas pessoas podem sim se iludir a respeito da sua própria vocação, acreditando que são chamados para o ministério, se autodenominando pastores, apóstolos, o que quer que seja, mas quem confere os dons necessários ao ministério, quem confirma o ministério, é o próprio Senhor Deus. Deus chama, isso é claro nas Sagradas Escrituras. É o Senhor Deus que chama, que ordena, que sustenta e que capacita o ministério. Isso é maravilhoso, irmãos, porque partindo do primeiro ponto, o Senhor Deus considerou necessário e benéfico chamar homens para o governo da sua igreja. Chamar homens, e isso é gracioso, irmãos, homens pecadores, homens que, como diz o próprio apóstolo Paulo, foi o Senhor que me considerou fiel, Ele me fortaleceu. Por mais que você tenha uma lista aqui de características, nós não firmamos a vocação no cumprimento fiel de cada uma delas. São passos para que você reconheça alguém que está apto, mas nunca poderemos afirmar que por um homem contar com todos estes atributos, ele se torna digno, porque ele cumpriu todos os requisitos, ele pode se autodeclarar preparado, apto, pronto para o ministério. Não é somente um conjunto de características. Em primeiro lugar, o reconhecimento de que esse ministério, ele é apresentado pelo Senhor. Ele é um chamamento divino. Isso fica claro, irmãos, na palavra do Senhor. Se você abre aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos 20, primeiro. Vamos em Atos 20, eu tenho que demonstrar algo para os irmãos a início. 20, verso 28. Veja o que está escrito, Atos 20, verso 28. O que está escrito? Vamos ler juntos? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem foi que constituiu aqui os bispos? O Espírito de Deus, confirmando a vocação. Ela é o quê? É um chamamento por parte do Senhor. É Deus que chama, é Ele que estabelece. Nós não podemos nos esquecer disso. E mais, nós sabemos que a vocação ela é dada por Deus, mas abra a sua Bíblia, lá no texto de Atos capítulo 26, mais adiante, versos de 15 a 18. Atos 26, de 15 a 18, diz assim: Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Veja, o comissionamento do apóstolo Paulo
fortalece o mesmo entendimento. Paulo ele foi comissionado pelo próprio Cristo e posteriormente, ao falar aos presbíteros, aos bispos, ele reconhece que a vocação deles também é dada de parte divina por meio do Espírito Santo. Mas precisamos observar o que diz também do versículo 18 em diante. Veja o que está escrito. Qual o propósito? Qual a finalidade? Por que Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo? Qual a finalidade do seu ministério? O texto diz: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, veja que coisa bela. Veja a natureza do ministério sendo demonstrada por aquele que ordena, por aquele que chama. Qual o propósito do ministério pastoral, pensando aqui em Timóteo, mas estendendo a todos os presbíteros? Qual a finalidade do estabelecimento desta vocação? É para o bem da igreja, é para a edificação da igreja. Tem um propósito evangélico e tem um propósito também doutrinário. O evangélico é de que o evangelho seja conhecido, que ele seja pregado. E veja como é algo sublime. Por que o apóstolo Paulo diz que é excelente? Não é apenas uma obra, é certamente uma obra, mas é uma obra excelente. Mas neste ministério há ali algo precioso. Paulo foi chamado para anunciar as boas novas do evangelho, para viver de pregar a palavra do Senhor, para ser um instrumento de salvação nas mãos de Deus. Aquele que havia há muito sido um instrumento de tortura à igreja, um instrumento de perseguição, ele é transformado pelo Senhor em um instrumento de salvação. Então qualquer pessoa que se encaminhe ao ministério, que aspire ao episcopado, ele não pode negligenciar a natureza do ministério. Não é um cargo, não é uma profissão qualquer, não é, não deu certo, é o que todas as pessoas dizem, não deu certo com nada, vai ser pastor, né? Não deu certo em área nenhuma, não conseguiu fazer nenhuma coisa na vida, vai ser pastor, virou pastor, não é? Não, irmãos, não é como uma profissão qualquer. Carece certamente de um chamamento de Deus, mas é o chamamento para um trabalho, uma obra que é excelente, que é preciosa aos olhos do Senhor. Veja também o que está escrito em Efésios, no capítulo 4, versos de 8 a 16. Efésios capítulo 4, versículos de 8 a 16. Está escrito: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Veja o verso 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual o propósito? Versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, irmãos, o duplo propósito que nós encontramos aqui no ministério pastoral. Em certo momento, quando é dito ao apóstolo Paulo a finalidade evangélica, e aqui se confirma uma finalidade de edificação, o propósito para o qual o próprio Senhor ordenou presbíteros, bispos, anciãos, pastores, visa exatamente o bem do rebanho,
visa o crescimento do rebanho por meio do evangelho e do anúncio do evangelho, mas a edificação do rebanho é um trabalho de aperfeiçoamento, de instrução, de capacitação, para que todo homem e mulher de Deus que crê no Senhor Jesus Cristo seja capacitado para o melhor desempenho na sua vida cristã e também para o seu melhor desempenho na propagação, no crescimento e no estabelecimento do reino de Cristo. Então perceba como isso é verdadeiramente importante, como não é uma coisa que nós devemos tratar com menor preocupação. Imagine só, com o empenho, eu espero que vocês façam isso, o empenho que vocês têm orado, né, moças, a minha igreja tem muita moça, para que Deus lhe prepare um varão, um homem para o matrimônio. Você tem orado? Você tem pedido a Deus? Qual a finalidade? Já pensou? Qual a finalidade deste homem que vai ser o cabeça do teu lar? Você quer um homem que pague as contas? Beleza, é importante, né? Não é para casar com gente que não quer trabalhar. Mas qual coisa que mais importante que você considera no momento de escolher o homem que vai ser o cabeça do teu lar, que vai ser aquele que vai te conduzir e pastorear o teu coração, que vai educar os teus filhos, que vai ensinar a você e a tua prole? Qual é a característica mais importante que você pediria a Deus? Você acha que ocupar essa função é algo simples? Que qualquer pessoa pode cumprir esse papel? Que não havendo tu, vai tu mesmo? Que você escolhe sem oração, sem preocupação, sem dedicar-se, sem pedir a Deus? Irmãos, é evidente que não. Se nestas pequenas coisas nós somos criteriosos, se nestas pequenas coisas, que não são menos importantes, nós somos atentos e preocupados, quanto mais para os homens que irão presidir a casa do Senhor, que irão pastorear o rebanho de Cristo. Nós precisamos ser especialmente criteriosos, nós precisamos desempenhar um trabalho espiritual, de oração, como temos feito, clamando ao Senhor que Ele nos dê homens segundo o seu coração. Homens comprometidos com o seu reino, homens comprometidos com a sua palavra. Assim como nós não queremos que as nossas filhas se casem com homens ímpios, nós não queremos que a ovelha de Cristo, nós não queremos que a noiva de Cristo, ela caia nas mãos de homens que não têm o temor do Senhor. Nós não queremos que o rebanho de Cristo seja confiado a maus pastores, a homens que pastoreiam seus próprios corações, que usufruem dos benefícios do rebanho, mas que não pastoreiam o rebanho de Cristo. Percebe, irmãos? É uma obra, e é uma obra excelente. É algo que devemos considerar elevado, precioso. Eu sei que nos nossos dias parece que este ofício, esta vocação, ela caiu em demérito, ela tem sido depreciada, porque parte-se na sociedade da máxima de que todo pastor é picareta, todo pastor é trambiqueiro, todo pastor é ladrão. Então, os próprios efeitos do pensamento do mundo a respeito do ministério, eu acredito que tem afetado a própria igreja. Eu já ouvi de irmãos que oram pelas suas filhas para que casem-se, para que Deus dê um bom marido, que seja um engenheiro, que seja um médico, que seja um advogado. Quando dizem, e pastor? Pastor não. Mulher de pastor sofre. Digo, de fato, a própria igreja tem olhado para esse ministério e tem o desprezado. Nós oramos para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, mas raramente oramos para que eles sejam instrumentos poderosos na mão de Deus. Raramente nós oramos para que o Senhor os use para o ministério. Nós temos desejado para os nossos filhos tudo de melhor que o mundo tem para oferecer. Trabalho, estabilidade, fama, um nome, tudo aquilo que os prazeres, tudo aquilo que nós não tivemos, nós queremos que os nossos filhos tenham. Mas você já percebeu que os teus filhos, eles são do Senhor? Ele te confiou eles para que você cuide deles, assim como todas as outras coisas, os próprios bens que Ele tem te dado. Então, irmãos, eu acredito que a igreja precisa voltar a perceber a beleza do ministério e a suplicar que o Senhor nos dê homens aptos ao ministério. Nós vivemos em dias de escassez. Eu lembro, irmãos, não presencialmente, mas lembro dos comentários na época de seminário,
lá em 1986, 1988, a época que o pastor Antônio Campos frequentou o Seminário Presbiteriano do Norte, quando se formava e não tinha lugar, era um prédio de 3 andares, embaixo fica uma cantina, uma capela, e os andares de cima são apartamentos. Nós temos cerca de 20 apartamentos em cima e embaixo, e na época ficavam 5 seminaristas em cada apartamento. Em 2013, a gente não ocupava nenhuma ala dos apartamentos, ficando um seminarista. Há uma escassez no chamado ministerial, há uma escassez de homens que têm se levantado para pregar o evangelho, e nós temos orado por isso, nós temos clamado por isso, tem sido sim alvo das nossas orações, que o pastor, se você já tem um, pelo menos você tem orado para que Deus o sustente. Se você já tem um, você tem orado para que Deus o abençoe, para que Deus o capacite, para que Deus o fortaleça. E pensando no rebanho de Deus, e pensando na renovação, você tem clamado a Deus pela vida da igreja, porque isso, irmãos, é especialmente importante para a vida da igreja. Um homem que pastoreia um rebanho, ele pode ser uma grande bênção na vida desta igreja local, ou ele pode ser uma verdadeira catástrofe. Ele pode trazer um grande prejuízo ao rebanho de Cristo, se ele for um homem ímpio. Então nós precisamos tomar verdadeira atenção e clamar a Deus que Ele nos dê homens segundo seu coração, que Ele capacite presbíteros, diáconos, os homens que estarão à frente do trabalho, pastores, que sejam homens comprometidos com o seu reino, cheios do Espírito Santo, para que o nome de Cristo não seja envergonhado. E este é o propósito. Então, que fique claro, irmãos, o ministério, ele é uma obra sublime, é uma excelente obra, mas se atentando mais para o termo obra, é importante que você se recorde, se você almeja ou deseja o ministério pastoral, que a obra significa o quê? Trabalho. É certamente uma vocação, é distinto das demais carreiras, não é uma continuidade de progressão dentro de uma igreja, e você já foi diácono, virou presbítero e vai ser pastor, não é um plano de carreira, mas é um trabalho e deve ser um trabalho árduo. O pastor, ele precisa trabalhar, ele precisa se empenhar, ele precisa orar, ele precisa visitar, ele precisa capacitar-se, estudar. É um trabalho espiritual, é um trabalho desgastante. Não fomos chamados ao ministério pastoral para sermos servidos. Quando você é colocado no ministério pastoral, você tem um chamado para servir, para trabalhar, para gastar-se, para doar-se pelo rebanho do Senhor Jesus Cristo. Então é sim um trabalho. Muitos homens, eles encaram o ministério hoje como um lugar para serem servidos. Mesmo dentro do presbiterato, faz parte ali do governo da igreja, alguns encaram esse ministério apenas como uma questão de patente. Agora eu sou presbítero, agora eu tomo assento no presbitério, agora eu sou importante. O presbítero, ele não foi chamado para ser um deputado, um vereador, para participar tão somente do governo. Ele foi chamado para pastorear o rebanho de Deus, para aconselhar, para admoestar, para socorrer os feridos, para compadecer-se, para estar junto, para suportar aqueles que têm as suas debilidades na fé. O presbítero, ele foi chamado assim como o pastor, para o trabalho, para a obra, para servir. Nós não fomos chamados, irmãos, para sermos louvados. Fomos chamados para servir, para trabalhar. Isso é importante, irmãos. É absolutamente necessário que todo e qualquer homem que almeje a vocação, o ministério pastoral, compreenda que ele está se envolvendo com um trabalho árduo, e é um trabalho que é para o Senhor. Algumas igrejas veem os seus pastores como profissionais, não reconhecem o caráter espiritual, não reconhecem a vocação, eles tratam como se fosse um mero funcionário, que cumpre algumas tarefas. Nós erramos se assim o fazemos. A Escritura, ela diz que o pastor, ele deve ser tratado com honra, e diz mais, no que diz respeito à sua própria manutenção, o Novo Testamento afirma que ele é merecedor de dobrados honorários.
aqueles que se afadigam no ministério da palavra. A Escritura demonstra que a igreja deve ter um verdadeiro cuidado com aqueles que exercem o ministério com fidelidade. Nós não podemos negligenciar isto, tratar como coisa menor. Nós devemos clamar e pedir a Deus por aqueles que velam por nós, que velam pelas nossas almas, que são aqueles que diante de Deus têm clamado pelas nossas almas e vivido nesse ministério para cuidar, aconselhar, ensinar e capacitar o rebanho para o melhor serviço do reino de Deus. Então entenda isso. Não estou puxando brasa para minha sardinha, não. É claro, no texto bíblico, nós precisamos considerar o nosso pastor como digno de honra, como exercendo um ministério que é especial, que é precioso. Ele não é um semideus, ele não é inerrante, ele não é um popstar, ele é um homem o qual o Senhor comissionou para um árduo trabalho, mas um árduo e glorioso trabalho. O que você faz com esse homem? Bajula? Não. Você sustenta, você apoia, você ora, você facilita o seu ministério. É isso que nós devemos fazer. Esta é uma implicação prática. Nós precisamos observar que Deus, Ele nos deu pastores. Foi a decisão dele, Ele entendeu que seria benéfico e apropriado à igreja, e Ele nos deu para o bem do seu reino. Ele nos deu para o bem da sua igreja. E nós precisamos amar e valorizar os nossos pastores. Por fim, irmãos, mesmo tendo dito que uma vocação, um chamado divino, o ministério também pode ser desejado. O texto deixa claro, né? Alguém aspira o episcopado, né? Você tem dentro do seu coração aquele pensamento, aquela sensação de que o Senhor te chamou para o ministério. Não é pecado você desejar, você se dispor e se capacitar e se preparar. Muito pelo contrário, é algo maravilhoso. Você almeja uma obra excelente. No entanto, o texto sagrado vai nos dizer, se você abrir a sua Bíblia aí em 1 Pedro, no capítulo 5, a palavra de Deus vai nos dizer que este ministério, ele não deve ser exercido por constrangimento. 1 Pedro, capítulo 5, veja aí o que está escrito nos versos de 1 a 3. Diz a palavra do Senhor: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Já tinha visto presbítero aí, né? Presbíteros. Pedro está se apresentando assim: eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Irmãos, é importante essa característica, dentro dos passos na ordenação, na eleição de presbíteros. Este é um passo que é importante, é necessário. O conselho, tendo aprovado os candidatos ao presbiterato, ele vai consultar o candidato se ele deseja exercer esta vocação. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz: isso não deve ser feito por constrangimento. Você não deve constranger. Eita, mas irmão, só tem tu, não tem mais ninguém, né? Vai ter que ser tu, senão a igreja vai virar congregação. Então você precisa tomar uma decisão. E nisso muitos são constrangidos ao ministério. Isso deve ser feito por livre, espontânea e por boa vontade. Você deve desejar servir nesse ministério. Isso não deve ser feito também, o texto diz, por sórdida ganância. Se você está buscando ficar rico, não vá para o ministério pastoral. Porque você não vai servir a Deus. Vai servir ao teu próprio coração. Vai servir ao diabo. Se você serve à ganância, se você ama o dinheiro, não busque o ministério pastoral. Veja, irmãos, por que eu considero realmente importante nós meditarmos sobre o que é o ministério, a natureza do ministério, como funciona? Porque nós estamos em vias de de abrirmos um processo de eleição de presbíteros e de diáconos. E eu creio, irmãos, que realmente há um grande prejuízo na vida da igreja quando a igreja elege homens inaptos, quando a igreja elege homens que não são capazes,
homens que não se enquadram nessas características. Há um prejuízo sem precedente, irmãos. Hoje nós estamos colhendo o fruto disto. Os pastores chegam a determinados conselhos e igrejas que estão doentes, mas os motivos pelos quais os presbíteros decidem são motivos escusos, são preferências familiares, são questões de tradição, a escritura é negligenciada, e é um verdadeiro empecilho à vida da igreja, homens que não têm um compromisso com a lei de Deus à frente destas igrejas. Os pastores sofrem, a igreja pena. Se nós colocarmos neste lugar excelente, homens que não estão comprometidos com o reino de Deus. Por muitos e muitos anos, a igreja tem feito isso. Por que se escolheu o presbítero fulano de tal? Porque ele é médico, porque ele é rico, porque ele é capitão, porque ele é isso e aquilo outro. Ele tem poder aquisitivo, ele tem influência na sociedade, ele tem uma grande família. Por muitos motivos se tem colocado homens para presidir o povo de Deus. E estes motivos, irmãos, se não se enquadram aqui, as motivações bíblicas, se estes homens não têm a sua vocação reconhecida, se estes homens não se enquadram nas características descritas nas Sagradas Escrituras, eles podem ser crentes, verdadeiros crentes, mas não devem assumir o episcopado, não devem assumir uma vocação para o qual não foram vocacionados. Há verdadeiro prejuízo à vida da igreja quando nós colocamos homens que não têm compromisso com o reino de Deus para presidir o rebanho de Cristo. Pense nisso numa instância menor, pense nisso no casamento. Há benefício uma mulher cristã, uma jovem temente a Deus, submeter-se ao governo de um homem que lidera não pensando na glória de Deus? Há benefício para uma família cristã ser governada por um homem que não tem compromisso com as leis de Deus? Não há, irmãos. Então nós não podemos negociar isto. E eu preciso dizer isso aos irmãos. É possível que neste processo, frequentemente muitas pessoas saem magoadas, porque não foram eleitas, mesmo tendo sido indicadas. Uma coisa, irmãos, é o seguinte: quando você é indicado e não é eleito, ninguém está dizendo que você é um ímpio, um miserável, que não tem jeito. Está dizendo que não reconhece a sua vocação. Você pode ser um servo de Deus, pode ter ali a sua vida exemplar, mas a vocação precisa ser reconhecida pela congregação. Não significa que nós não creiamos que você tem estes atributos que são descritos, mas a vocação é fundamental. Você vai eleger a diácono alguém que nunca demonstrou nenhum tipo de evidência da sua vocação. Muito pelo contrário, é o último a participar, é aquele que não se envolve, que não se engaja, que não se dispõe, é o mais inativo. Não adianta, irmãos, a vocação ela é percebida, e deve ser percebida por toda a congregação. Não é somente o próprio homem acreditar, eu sou vocacionado. Se a igreja em que ele congrega não o vê como vocacionado, como apto para o ministério, este é o primeiro sinal da confirmação de Deus, de que ele não é um vocacionado. Se a igreja onde ele serve não o reconhece assim, ele precisa compreender que o Senhor deixa isso claro. Muitas pessoas não concordam com a sua igreja local, e o que eles fazem? Abrem um trabalho deles. Não fui ordenado ao ministério pastoral, fiquei chateado, vou criar minha própria igreja. Eu sou vocacionado. Quem foi que falou? Deus me falou, vozes da minha cabeça. Não foi por meio da imposição de mãos no presbitério, como a Escritura descreve. Não houve o reconhecimento da congregação dos santos. Quantos e quantos pastores e pseudo-pastoras e apóstolas não se auto-intitulam líderes religiosos chamados pelo Senhor, como se o Senhor viesse de forma direta e lhes conclamasse e lhes desse esse ministério. A forma bíblica, irmãos, a forma clara está descrita nas Sagradas Escrituras. Essas características, a confirmação pela vocação na igreja e a imposição de mãos pelo presbitério. Ninguém se autodenomina pastor. Existem critérios bíblicos que devem ser observados. E é muito importante que você atente para isso. Se você atentar para isso, você vai se livrar da grande maioria dos pilantras que vestem terno e dizem glória a Deus, que tem vendido o evangelho e saqueado as pessoas que se denominam crentes. Entenda isso. É algo sério. Não é algo corriqueiro. É o próprio Senhor falando por meio da sua igreja, reconhecendo a vocação de homens para que estes trabalhem para o seu reino. Tendo dito isso, irmãos, nós vamos
As características são apenas 14, nós temos algum tempo e não vou me delongar muito nelas, mas é importante que os irmãos atentem para cada uma delas. Primeira característica que é colocada aqui, veja, é necessário, tá? É necessário que o bispo seja irrepreensível. Por que é necessário, irmãos? Você percebe que tem aí um portanto? É necessário, portanto, por causa da excelência do ministério. O ministério ele é conclamado por Cristo. Então, quando você adentra o ministério, o que está em jogo não é o sucesso da igreja local, é a glória de Cristo. Então, por causa da glória de Cristo, é necessário que o ministro ele seja irrepreensível, que não tenha o que se dizer a respeito dele. Eu não estou falando que ele tem que ser perfeito, que ele não deve ter pecados, porque nós não encontraríamos homens para o ministério se assim o fosse. Mas ser irrepreensível, se você for ao significado da palavra, lá na sua origem, no grego, a ideia é como se fosse algo que você não tem por onde pegar, um objeto que você não tem uma alça, nada que facilite você capturá-lo. E a ideia é exatamente esta, que o ministro ele não pode ter pontos fracos em sua conduta, ele não deve ter pontos fracos no seu testemunho, para que ele não seja capturado e vire ali motivo de escárnio. Ele precisa ter uma conduta irrepreensível. É aquele que você vai procurar o que dizer dele. Ele não tem nenhum grave ponto moral que o desmereça, que sirva de demérito. É importante que ele seja irrepreensível. O texto continua, segunda característica, ele precisa ser o quê? Esposo de uma só mulher. O que o texto descreve então, irmãos? É um homem que é fiel. Dentro do contexto cultural, da época, é um homem que é monogâmico, tá? E não adúltero. Essas duas características são importantes, porque na época era comum ainda a poligamia, um homem que era casado com mais de uma mulher. Aqui o texto descreve um homem que ele é fiel à sua mulher. E você sabe que o Senhor Deus preza por isso. Se você ler todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vai ficar claro de que o Senhor preza pela fidelidade conjugal. Inclusive o Senhor, ele deixa de atender às orações do seu povo por causa da sua infidelidade nesta área. Então Deus quer homens que sejam fiéis. Veja só, se o relacionamento marital é um anúncio público do Evangelho, de como Cristo deve amar a sua noiva, como nós vamos aceitar homens que são impuros nesta área? Homens que são infiéis nesta área, que evangelho eles vão estar anunciando se as suas próprias vidas pregam o contrário? Homens que abandonaram as suas esposas, trocaram de mulher, é o que nós encontramos com maior frequência, pastores no seu segundo, terceiro, quarto casamento. Isso é abominação, irmãos. Nós não podemos compactuar com isto. O bispo, o presbítero, ele precisa ser um homem fiel, que assim como Cristo é fiel à sua noiva, ele deve ser fiel também à sua esposa. E algumas perguntas surgem nessa questão. Por exemplo, solteiro pode ser pastor? O texto não diz que ele precisa ser casado, ele diz que ele precisa ser casado com uma só mulher. O solteiro ainda não é casado, mas se ele for casar, tem que ser com uma mulher só. Então o texto não impede que um solteiro ele adentre ao ministério, mas a descrição ele precisa ser casado quando se casar com uma só mulher. E algumas coisas ficam aqui claras, não é? O casamento ele é heterossexual. Se você lembra do capítulo 2, a liderança e o ensino da igreja é prerrogativa de quem? Do homem. E a descrição das características deste homem é que ele deve ser casado com uma só mulher, né? Então não há brechas aqui, não há margens para outra interpretação, né? É a ratificação de que o casamento ele é precioso, ele é monogâmico, ele é heterossexual e a fidelidade é algo que Deus preza, tá? Outra questão que muitas vezes é levantada, irmãos, no caso de homens divorciados. As pessoas se perguntam, pastor, mas o presbítero pode ser divorciado? Irmãos, meu entendimento é o seguinte, que se ele foi divorciado
por repúdio, por abandono e por traição por parte da esposa, eu acredito que ele se enquadra naquela categoria de pessoas que podem voltar a casar-se. Então, se o casamento é lícito, eu entendo que o ministério também continua sendo lícito. O que não é lícito é um homem que deixou sua esposa, ele é divorciado porque ele adulterou. Aí nós não podemos compactuar, né? Nós não podemos, porque o testemunho é certamente contraditório. Ele quebra o esposo de uma só mulher e quebra o irrepreensível. Algumas características comportamentais também são colocadas aqui. O homem que é indicado aqui ao presbiterato, que assume esta função, ele precisa ter entre as suas características a temperança, a sobriedade, a modéstia. São características que vão evidenciar o tipo de pessoa. É uma pessoa que é prudente, é uma pessoa que é sábia, é uma pessoa que não é dada à luxúria, ao ser espalhafatoso, a uma vida de gastança. É uma pessoa que não é explosiva, iracunda, uma pessoa que precisa ser equilibrada. Essas características dizem muito a respeito do domínio próprio. É um homem que tem domínio próprio. Eu lembro de um professor que me falava isso. Ele diz: olha, uma pessoa de pavio curto, ele não tem um ministério longo. E é interessante porque, como pastor, você vai passar por situações que são difíceis de suportar. Algumas de ingratidão, né? Mesmo que você esteja dedicando-se, de não reconhecimento, e logicamente a gente não espera o reconhecimento, mas ser tratado com rebeldia, com desprezo, ser tratado com ofensas, isso muitas vezes vai fazer o sangue ferver. E um homem que não tem domínio próprio, ele não é apto para estar nesta posição. Ele precisa primeiro controlar o seu próprio coração, o seu próprio ímpeto, para então poder apacentar o rebanho de Cristo. Ele não pode ser explosivo, ele não pode ser irado. O texto, ainda tratando sobre essas características de comportamento do ministro, vai dizer mais adiante, lá no versículo 3, não violento. E o não violento é aquele que não agride, não ofende, não ataca. Ele deve ser cordato, respeitoso, e deve ser também um pacificador, um inimigo de contendas. Essa deve ser a postura do homem de Deus. Alguém que busca a pacificar os conflitos e não torná-los ainda maiores. É aquele que tem a palavra branda, que desvia o furor. É aquele que acalma, não é aquele que constrange, não é aquele que açoita. Irmãos, nós não estamos falando aqui que o pastor ele não deve corrigir, ele deve admoestar com firmeza, com segurança, mas a questão é a seguinte, irmãos: a correção bíblica, ela sempre é conduzida pelo amor. O pastor, ele não agride, a sua intenção final nunca deve ser ferir, nunca deve ser ofender. As feridas de quem ama são aquelas feridas que conduzem ao arrependimento, que é quase que uma súplica para que o irmão dê ouvidos, para que não permaneça no seu mau caminho, mas para que volte-se para o Senhor. O intuito da correção, da disciplina, da admoestação sempre deve ser que haja arrependimento no faltoso, que ele se volte para o Senhor e que a sua alma se salve. Não é uma caça às bruxas, não é ferir quem é contra mim, não é constranger quem não me dá ouvidos. O ministério pastoral, a conduta do pastor deve ser de um homem pacificador, que é inimigo de contendas. E mais, existem outras características no que diz respeito à sua conduta e o seu domínio próprio. Voltando ao versículo 3, no início você vai encontrar não dado ao vinho, né? Se você fosse traduzir literalmente, não beberrão, tá? Não é que é uma pessoa que não bebe vinho de modo algum, até porque ele não ia poder participar da ceia. A ideia é aqui alguém que não é viciado, não é achegado demais à bebida, que não se demora em beber, que não se assenta para isso, que não tem nisso uma atividade que é o seu prazer, que consome o seu tempo. É um homem que é desprendido destes vícios e prazeres.
Não é que o pastor não possa tomar um cálice de vinho, pode. O próprio Paulo ele vai recomendar a Timóteo: não beba água somente, beba também vinho. Por quê? Por causa das suas constantes enfermidades. Aí você vai ver hoje o pessoal falando: vinho faz bem para a saúde. Paulo já sabia, ele já tinha dito a Timóteo: bebe vinho também, faz bem. E de fato, irmãos, esse tem sido um problema. Pastores que são escravizados, e eu cito o vinho apenas como um exemplo, mas que são escravizados a muitas outras coisas carnais, muitas outras paixões, permanecem reféns do pecado. Isso é inadmissível para o ministério pastoral. Tanto a bebida como qualquer outra coisa que seja escandalosa, que seja um prejuízo à fé, que seja um prejuízo ao nome de Cristo, que aprisione, que consuma o tempo, que desvie a função do ministério. Estas coisas são sim prejudiciais ao ministério e são sim algo que deve abrir os nossos olhos ao escolhermos representantes para presidir a igreja de Deus. Nós não podemos escolher homens que são muito dados ao vinho. Nós devemos compreender também, seguindo aqui a lista de características, que o homem que tem esta vocação, a ele é necessário também que ele seja hospitaleiro. Veja aí o final do verso 2. O que é o hospitaleiro? Hospitaleiro, irmãos, se a gente for pegar o pé da letra, que é a tradução dessa palavra, é amigo do estrangeiro. É alguém que acolhe e recebe o de fora, o estrangeiro. Irmãos, não sei se você já parou para pensar, nesse contexto aqui, onde o texto é escrito, antigamente, quando a igreja estava em processo de expansão, quando haviam as viagens missionárias, a rede hoteleira e o turismo não eram um ponto forte da época. Então, estes irmãos, muitas vezes pobres, eles caminhavam de cidade em cidade, e a recomendação é que eles ficassem onde eles fossem recebidos, comessem da mesa daqueles que o recebessem, de tudo que fosse posto à mesa. Mas a hospitalidade era uma característica muito importante na igreja primitiva, porque os pregadores, eles iam de cidade em cidade, e onde eles eram acolhidos? Na casa dos irmãos. Não sei se você já teve a oportunidade de desfrutar desta dádiva, desta bênção. Eu já fui abençoado por Deus muitas vezes, estando em terras distantes, onde você não conhece ninguém, Você vai encontrar alguém da família da fé, que vai abrir as portas, que vai te receber, que vai cuidar de ti. Essa é uma característica, que é uma característica recomendada a toda a igreja, mas que precisa ser uma característica daqueles que vão pastorear, que vão amar pessoas, que vão cuidar de pessoas. Eles precisam ser complacentes ali, eles precisam se compadecer, eles precisam ter piedade, eles precisam olhar para essas pessoas com afeição, mesmo que sejam pessoas que eles não conhecem, que estão fora do seu ciclo de amizades. Isso é hospitalidade. É você ter compaixão do estrangeiro. É socorrer e acolher o necessitado. Essa característica também faz parte das características que são descritas aqui como necessárias. Dentro dessas características, irmãos, nós vamos perceber características que dizem respeito à conduta, ao domínio próprio, e características que dizem respeito à vida familiar. Veja, por exemplo, o verso 4 vai dizer o seguinte: este homem que será ali bispo, ele precisa fazer o quê? Ele precisa governar bem a própria casa. Essa é uma característica, irmãos, também requerida. Qual é a lógica aplicada no texto? Por que o pastor, o presbítero, ele precisa governar bem a sua própria casa? O que o texto diz? Veja o versículo 5. Vamos ler juntos. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Qual é a lógica? A lógica é do menor para o maior. Todo homem, não sei se você sabia, mas está sabendo agora, todo homem, ele é pastor. Ele tem um pequeno rebanho. Se ele não tem filhos, ele tem uma ovelhinha só, que é a sua esposa. Mas ele é um pastor de um rebanho. E ele precisa governar o seu rebanho, cuidar do seu rebanho, prover para o seu rebanho,
Pastorear é ter cuidado espiritual, é ter cuidado emocional, é cuidar, é ter tempo, é dedicar-se, é dar ouvidos, é caminhar juntos. Então, se você é um homem, é casado, você é o pastor do teu pequeno rebanho. E se você exerce com fidelidade o teu pastoreio, você também se encontra apto para pastorear o rebanho de Deus. Se você é fiel no pouco, você poderá também desempenhar o seu papel e manifestar a sua fidelidade na igreja de Cristo. Esta lógica é inevitável, não temos como fugir disso. Se nós falhamos nas menores coisas, como o Senhor nos confiará a sua noiva? Se nós temos falhado no nosso pequeno rebanho, como poderemos então pastorear o rebanho de Deus? Isso é importante, irmãos, porque a descrição é a seguinte: ele governa bem. O que ele faz? O que é esse governo bem? Tem uma descrição aí. Como é governar bem? O que ele diz? Criando os filhos sob disciplina. E é importante porque o texto, irmãos, a palavra de Deus é extraordinária. Veja só a beleza, disciplina. E aí você pensa, vou criar meus filhos num regime militar. É um exército, e aqui ninguém pisa fora da faixa, vacilou, aí o cinto comeu. E o que ele continua dizendo no texto? Com todo o quê? Respeito. Existe um equilíbrio, a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Você deve ter o controle, deve ter o governo. Mas como é esse governo? É um governo respeitoso, é um governo amoroso. Você não deve deixar de lado a vara da disciplina, a vara da correção, mas você não deve ser um tirano dentro da sua casa. Não acredite que você vai lograr êxito cuidando da sua casa como um tirano, como alguém que não se compadece, que não tem tempo para se assentar, para chorar junto, para ensinar, para demonstrar o teu amor, para demonstrar o teu cuidado. A correção, ela é necessária, mas ela precisa ser feita com amor, não para intimidar, mas para auxiliar, para que os nossos filhos compreendam o relacionamento da vida, como o pecado ele os faz sofrer. E a nossa tristeza, irmãos, não é que nós vamos aliviar ali a nossa raiva batendo nos nossos filhos. Nós devemos chorar com eles, chorar pelos seus pecados e suplicar a Deus que Ele quebre os seus corações, para que se convertam, para que se arrependam. A vara não converte os nossos filhos, ela é necessária, mas eles carecem do Evangelho. Então nós vamos encontrar famílias e famílias de líderes e de pastores que vivem numa verdadeira desordem. Pastores que não têm controle nenhum sobre o seu lar. Se tornou até comum a afirmação de que filho de pastor não presta. E a grande maioria acaba incorrendo neste resultado. Porque ouvem verdades preciosas no templo e convivem com o hipócrita das portas para dentro. Não há quem viva em boa consciência e paz mental nesta condição, com líderes que se assumem e se colocam nos púlpitos para falar do amor de Deus e da santidade da sua palavra, mas em casa permaneça nesse ambiente contraditório. Então é necessário que aquele que vai ascender ao episcopado, ele tenha esta característica como algo que lhe é próprio. Mas eu digo, isso se estende a todos os homens, irmãos. Certamente é restritivo aqui, impede que alguém chegue ao presbiterato, mas é algo que deve ser buscado por todos os homens. Governar a casa, irmãos, não é ser um ditador, é cumprir o papel que Cristo ordenou aos homens. Qual é o papel que Cristo ordenou aos homens? De liderar, sim, mas liderar com graça, com amor, com misericórdia, com firmeza também, pela palavra certamente, mas sendo um líder exemplar. Não apenas um tirano que diz faça o que eu mando e não faço o que eu faço. Nós precisamos compreender que estes requisitos, eles são certamente direcionados ao episcopado, mas todos eles servem de norte para todos os homens da igreja. Você precisa olhar para esse texto. Não quero ser pastor, não importa. Você é pastor no seu lar. Busque essas características. Busque sondar o teu coração a respeito de cada uma destas práticas. Encontre em você mesmo estas virtudes. Você tem criado o teu lar, a tua casa tem sido governada no temor do Senhor? Isso é necessário para o bem da tua casa, para o bem do reino de Deus.
Mas, irmãos, no que diz respeito ainda ao domínio próprio, como eu já havia citado no texto de 1 Pedro, aquele que almeja o episcopado não deve ser avarento. Final do versículo 3, início do versículo 4 afirma isso. Não avarento, que não tenha amor pela riqueza, não seja movido pelo desejo do ganho. No versículo 6, irmãos, mais uma característica importante é colocada. Este homem que almeja o episcopado, ele não deve ser neófito. E o que seria neófito, irmãos? Neófito é aquele que nós chamamos de novo na fé, imaturo. A tradução é exatamente esta: neófito, novo na fé. Por que o novo na fé ele não deve ascender a um cargo de responsabilidade de liderança? Veja o que o texto diz: para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Não sei se você já viu isso acontecer, eu já vi isso demais. Chegou alguém novo na igreja, virou método. O que você faz para ele não sair da igreja? Dá um cargo. Chegou na igreja agora, ele era para estar fazendo o quê? Sendo discipulado, aprendendo, crescendo, dando seus primeiros passos na fé. A igreja vai lá, dá um cargo. Você é professor disso, você é líder do departamento tal, você faz parte do ministério tal. O que vai acontecer? Qual o risco que você expõe uma pessoa que é nova convertida ocupando um cargo de liderança? Veja o risco. Olha, ele pode ser tentado pelo diabo. Não que os demais não sejam, mas certamente, irmãos, aqueles que ocupam uma função de liderança, eles são de forma mais acentuada perseguidos por Satanás, porque quando um homem e mulher que se assenta nos bancos, ele é tentado, ele peca, o efeito é sim terrível para a sua própria fé e o seu testemunho, mas quando um líder cai, quando um presbítero cai, quando um pastor cai, os danos são muito maiores. O escândalo, a vergonha, o nome de Cristo é lançado na lama. Então sim, Satanás com maior avidez, ele vai atentar contra aqueles que são fracos na fé, que são imaturos, que são novos convertidos. É por isso que nós devemos priorizar e prezar para que estes homens, eles tenham de fato maturidade, tenham provado a sua fé, caminhando com o Senhor, na sua vida cristã, tenham já anos de experiência na vida cristã. Nós precisamos notar, irmãos, são aquelas pessoas que têm um relacionamento com Cristo, isso é reconhecido, e têm um relacionamento e um envolvimento com a igreja, que são firmes, que o tempo passa, que as adversidades aparecem, mas eles estão firmes, eles permanecem, eles não são movidos facilmente, eles têm uma fé madura, eles têm raízes profundas, por mais que as tribulações se acometam sobre as suas vidas, eles não vão se inclinar, nem para a direita, nem para a esquerda, são homens cuja fé já foi experimentada pelo tempo. É importante, pelo bem do que almeja o episcopado e pelo bem da igreja de Deus, que nós atentemos para essa questão, que sejam homens maduros na fé. A nossa igreja, ela determina inclusive que existe um período mínimo de congregação para que seja indicado ao ministério ou a qualquer função, né? Nós não podemos constitucionalmente ordenar alguém que não tenha um período mínimo, como descrito na nossa Constituição, para a função. É importante que a igreja zele por isso, porque muitas pessoas foram colocadas nessa função, e você vai encontrar inúmeros causos, histórias que as pessoas contam a respeito de novos convertidos que foram ao púlpito e lá disseram atrocidades, mesmo sem intenção, mas despreparados, fizeram vergonha e constrangimento, causaram ao nome de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E por fim, irmãos, o versículo 7 diz o seguinte: ao invés de serem neófitos, né, pelo contrário, é necessário que eles tenham um bom testemunho dos de fora. Qual a finalidade? A mesma, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. É importante que aqueles que almejam o episcopado, o presbiterato, o ministério pastoral, eles contem com um bom testemunho dos de fora. Isso significa o quê, irmãos? Que a vocação é reconhecida pelos de dentro, certamente. A igreja reconhece a vocação, mas esta pessoa, ela precisa ser íntegra. Deve ser a mesma pessoa aqui e lá fora.
Não deve ser aquele crente de igreja, quando na igreja é a melhor pessoa do mundo. Mas o que as pessoas dizem dele lá fora? A sua conduta lá fora, no seu trabalho, onde quer que ele exerça a sua atividade profissional. Se é uma pessoa reconhecidamente fraudulenta, corrupta, se é uma pessoa que difama, que tem um péssimo testemunho, que as pessoas vão chegar na igreja, vão olhar e dizer: fulano, esta é uma pessoa que não deve ser indicada, que não deve participar da candidatura ao presbiterato. Porque mesmo que dentro da igreja ele consiga manter uma certa atitude, se lá fora ele conta com um péssimo testemunho, nós devemos nos acautelar por causa dele e também por causa do nome de Cristo. Nós devemos ter a preocupação máxima, irmãos, de que o nome de Cristo não venha a ser difamado. Não é uma questão que você vai pensar: a igreja vai virar congregação, a igreja não vai virar congregação. O irmão vai ficar chateado, o irmão não vai ficar chateado. O nosso critério, a nossa preocupação é que o nome de Cristo não seja difamado. Isso é muito importante. Eu lembro de um professor que no seminário ele soube de um colega, foi caguetado, né? Um colega que estava colando. E ele disse assim: eu vou fazer o possível, o que estiver ao meu alcance, para que você não se forme nesse seminário. Ele abriu os olhos assim, porque se você é infiel nas pequenas coisas, você vai causar um grande prejuízo ao povo de Deus. Esse é o nosso compromisso. Não é se você vai perder a amizade com um fulano ou ciclano, é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo. Nós devemos olhar para estes critérios com seriedade, pedirmos graça e sabedoria ao Senhor e escolhermos os nossos presbíteros e pastores de forma sábia, de forma prudente. Nós sabemos, irmãos, e eu queria aqui encerrar fazendo este apontamento para o Evangelho de Jesus Cristo. É sabido, irmãos, que nessa lista enorme de características, dificilmente você vai encontrar um homem que se enquadre perfeitamente em cada uma destas características. Então, Paulo ele vai deixar claro que a sua vocação, o seu chamamento, ele foi fortalecido pelo Senhor, ele foi declarado justo pelo Senhor, ele foi capacitado para o ministério pelo Senhor. Quando nós olhamos para essas características, irmãos, é muito importante, e essa é a minha impressão, quando vejo essa descrição de virtudes e de características, eu sou apontado, e talvez você tenha o mesmo pensamento, nós somos apontados para aquele que é o verdadeiro pastor da igreja, aquele que é perfeito em cada uma das suas virtudes. Quando nós olhamos os critérios que são colocados aqui, você percebe que o pastoreio, o real pastoreio, ele é o pastoreio que é exercido por Cristo. Cristo é o bom pastor, ele é o verdadeiro e poderoso pastor, sob o governo de quem um ministério pastoral deve ser alicerçado. Um homem que olha para os seus próprios atribuições e se considera digno, ele não está apto para o ministério. Ele vai olhar para si mesmo e vai falar como o apóstolo Paulo: eu sou um pecador, eu sou o principal dos pecadores. Então esses critérios eles são objetivos sim, para que a igreja tenha discernimento sim, mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que não são apenas essas características externas que tornam um homem apto para o ministério. Se não confiarmos em Cristo, se não suplicarmos a Cristo, nós não teremos pastores. Se nós não confiarmos em Cristo, se nós não submetermos as nossas orações ao Senhor e não clamarmos, nós não vamos ter homens para pastorear o rebanho do Senhor. Nós olhamos aqui e devemos ter a plena convicção: é Cristo que apacenta a sua igreja, é Ele quem apacenta o seu rebanho. Os homens, eles são falhos, são pecadores. Cristo é o verdadeiro pastor. E é a sua graça que sustenta o ministério, assim como é a sua graça que sustenta a igreja. Quando nós olhamos para os nossos próprios pecados, o nosso pensamento inicial é: nós somos incapazes, inaptos, não deveríamos exercer nenhuma função. Mas aí nós olhamos para Cristo, olhamos para a sua graça, olhamos para as virtudes dele, e vemos como Deus é misericordioso em usar homens e mulheres imperfeitos, mas justificados pelo Evangelho, e usar estes homens imperfeitos para a glória do seu nome. Pastor, ele olha para essa lista aqui
ele tem certamente um norte, mas ele precisa depositar a sua confiança somente em Cristo. Somente no Senhor Jesus Cristo, o ministério pastoral, ele será bem sucedido. E somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar homens para o governo da sua igreja. Então não deixemos de clamar por isso, irmãos. Homens, aqui há algo que deve afetar diretamente vocês. Eu sei que nem todos os homens são vocacionados, mas o meu entendimento é que todos os homens devem estar prontos. A vocação é da parte do Senhor. A busca por uma vida santa é responsabilidade humana. Cristo capacita, mas você precisa entender que este alvo, este padrão é para você, é para mim, é para você. Deus vai levantar homens, Ele vai levantar homens porque é Ele que dirige a sua igreja. Mas nós precisamos nos dispor a aspirar o episcopado, entender que é algo excelente, que é uma forma que o Senhor abençoa a sua igreja de forma maravilhosa. Nós precisamos nos preparar e deixar que a vocação está nas mãos do Senhor. Ele chama a quem quer e Ele capacita. Amém, queridos? Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque cremos, ó Pai, que a igreja é tua, que o verdadeiro e bom pastor é o Senhor Jesus Cristo, aquele que não tem defeito, que não tem falta, que é pleno de capacidades, e pelo seu poder e pelo seu sangue, a sua igreja é purificada, a sua igreja é salva, a sua igreja é sustentada. Mas cremos também, ó Deus, que na sua sabedoria, Deus preparou homens para, por meio deles, abençoar a sua igreja. E nós, confiando no Senhor, suplicamos: Senhor, dá-nos homens comprometidos com o teu reino, homens comprometidos com a tua igreja, mesmo, ó Deus, que não sejam vocacionados para qualquer ofício, mas faz com que o teu povo, homens e mulheres, compreendam que o Evangelho, ele é real, ele é verdadeiro, ele não é fictício, ele transforma todas as áreas da nossa vida, que nós devemos dar frutos que são dignos do Evangelho. Porque o nosso bom pastor, como diz as Sagradas Escrituras, o verdadeiro e bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, e Cristo o fez por nós, por amor de nós, para que então, tendo sido libertos da escravidão e da condenação do pecado, nós possamos viver de modo justo, digno, para a glória de Deus, para as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, ó Deus, livra-nos do pensamento mundano de que só devemos nos capacitar se somos comissionados para alguma função, se somos ligados a algum ofício. Nós devemos buscar a santificação pelo simples fato do Evangelho ter nos alcançado, pelo simples fato de termos sido alvos do amor de Deus. A nossa vida deve refletir esta graça. Assim como Deus ama a santidade, nós devemos amar também. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, faz-nos, ó Deus, entender a beleza e a glória do ministério, e que a igreja, ó Deus, seja uma igreja sábia e prudente. Que o Senhor transforme as nossas famílias, os nossos lares, os varões, os jovens que têm crescido no nosso meio, as nossas crianças, ó Deus, que sejam, ó Deus, consagrados a Ti, treinados no ensinamento do Evangelho, na disciplina e na graça, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja seja suprida. Nós Te pedimos isto, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.